Fala pessoal, eu sou o Pedro Veras e hoje eu quero falar com vocês sobre o fetiche da empresa que vai ser vendida por alguns milhões de reais. Vamos lá, existe uma máxima que é que um negócio quando ele é muito personalizável, a cara do dono ali, ele perde o valor de mercado, né? Então, existe o valuation, que é o valor quanto a empresa vale no mercado e o quanto ela pode ser vendida ali. E existe uma ideia que ela é correta e de fato acontece isso, que quando a empresa ela é muito veiculada a imagem do proprietário, ela perde valor de mercado, porque se ela for vendida, enfim, o proprietário parar de aparecer, a empresa vai perder de fato o mercado, e vai perder mesmo. Mas tem um problema aí, é que a grande maioria das pessoas que consomem essa ideia jamais vai chegar no ponto de vender uma empresa. Então, se você parar para pensar dentro da seu universo de pessoas que você conhece, quantas pessoas venderam a empresa por múltiplos de milhões de reais e foram empreender em outra área da vida ali, ou enfim, foram se aposentar? Provavelmente você não vai conhecer absolutamente ninguém, porque essa é a realidade da maioria das pessoas. Ninguém vai vender a empresa que criou, e especialmente se for aqui no Nordeste, se for aqui em Fortaleza, no Ceará, se for onde você está no Nordeste, porque o nordestino, ele é muito, vamos dizer, bairrista, não é bairrista a palavra, ele é muito capitão, né? Ele quer ter ali a plebe dele e mandar na plebe dele a vida toda ali. Tanto que até hoje a gente vive as oligarquias familiaristas aqui são muito fortes. Você pegar os Ferreiras Gomes, você pegar no Maranhão tem lá também os meninos lá da política lá, que eu esqueci o nome agora. Você pegar cada cidade ali tem um grupo de família que domina aquela cidade, Edson Queiroz aqui, os M. Dias Brancos aqui, o pessoal do Apivida. Então é muito de oligarquias familiaristas que elas vão e dominam ali uma seara ali da economia, do poder político e ficam por ali. E elas também não vendem a empresa, assim, o grupo. Se você parar para pensar assim, eles tendem a ficar também, porque essa é a mentalidade especialmente do nordestino. Então quando você ouve o pessoal do Sudeste, do Sul, falando sobre isso, desvincule a empresa da sua imagem, porque ela vai perder valor de mercado e tal, você provavelmente deveria parar de ouvir sobre essas coisas, porque é muito difícil você vender sua empresa, inclusive vender empresa aqui em Fortaleza, no Nordeste como um todo, é muito raro ser o mesmo mecanismo de vender empresa no Sudeste, por conta de pura mentalidade. As pessoas aqui não têm uma mentalidade de compra e venda de empresa, as pessoas nem entendem como acontece o mecanismo de compra e venda de uma empresa, e provavelmente isso não vai acontecer na sua vida. Por isso que é muito mais importante você estar disposto a morrer pelo seu negócio, porque quem é do Nordeste tende a deixar muito mais a empresa para os herdeiros, para os filhos, e preparar uma boa herança ali, uma boa transição, do que você se preocupar em vender, porque não vai acontecer. Então, essa ideia que a gente tem na cabeça, e ficar consumindo essas ideias, a gente tem que sempre que ouvir uma ideia, colocar ela na vida real, para ver se tem aplicabilidade prática. Então, e eu não falo só sobre a ideia de você não ser a cara do seu negócio. Seja a cara do seu negócio, porque é a forma mais rápida do seu negócio começar a valer muita grana e das pessoas começarem a comprar muito. Por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Tanto que a maioria dos caras que chegaram nesse ponto de vender empresas construíram um legado em cima deles. A grande maioria, e aí depois fazem um movimento de desvincular. Você pegar, por exemplo, o Thiago, do Primo Rico, o negócio era toda a imagem dele. E agora que ele está tentando desvincular um pouco mais a imagem, colocando o Kaique ali para aparecer, outros caras para aparecerem, para apresentar podcast, para ver se tira um pouco a imagem só dele, começa a colocar novos personagens lá dentro, para as pessoas entenderem que outros personagens também levam. Se eu pegar o Ítalo Marcílio, o negócio até hoje é pautado na imagem do Ítalo Marcílio, apesar dele ter todo um ecossistema em volta dele, de psiquiatras, de profissionais, de professores, de tudo. Se você pegar a Faculdade Atlântica, ela é toda pautada em cima da imagem do Ítalo Marcílio. Se você pegar os grandes players do digital, basicamente os negócios deles são todos estruturados em cima da imagem dele. O Wendel de Carvalho é o Wendel de Carvalho, a imagem dele. Paulo Vieira é o Paulo Vieira, Joel J é o Joel J. Todos eles têm a imagem pautada em cima deles para o negócio deles funcionarem. Tanto prova que se aparecer não funcionasse, não gerasse recurso, não gerasse de fato grana, esses caras já teriam parado de aparecer há muito tempo. Porque produzir conteúdo é a coisa mais chata que existe. Porque é maçante,
enche o saco. Tem dia que você não tá afim, vai ter que gravar um monte de coisa. Tem dia que você não tá afim, mas tem entrevista e você tem que ir pra veicular a entrevista. Tem dia que você não tá afim, mas tem patrocinador que ele bancou ali, ele manda um produto, você tem que gravar a reação daquele produto. Não tem férias, não tem 13º, e no final das contas você vai ficar de saco cheio, porque é isso que acontece. Agora, também dizer que é difícil, não é difícil, né, gente? De falar que é extremamente difícil gravar conteúdo, não é difícil, a gente só precisa estudar, se dedicar um pouco, entregar o pouco que a gente sabe ali e vida que segue, assim. Não é o trabalho mais difícil do mundo, principalmente porque depois de muito pouco tempo, você já conta com editor, já conta com design, já conta com uma série de uma mínima estrutura que já facilita muito o seu trabalho, que ele é basicamente transmitir conteúdo e pensar em formas de transmitir esse conteúdo da melhor maneira possível e se conectar com pessoas e abrir diversas portas. Então, colocar o seu rosto aqui, gravar esse vídeo aqui, abre portas ao longo do tempo. Gravar um podcast abre portas ao longo do tempo. Estar na internet lhe abre portas ao longo do tempo. Por isso que eu acho que você deveria estar na internet, ainda que você não tenha um produto, ainda que você não saiba o que você quer fazer aqui dentro, ainda que você não entenda para onde é que você vai, mas você deveria começar hoje mesmo a ser a cara do seu negócio, independente de qual negócio seja. Por quê? Porque isso vai lhe gerar um resultado no médio e longo prazo. Também não estou dizendo que você vai ser o maior cara do planeta, até porque a galera do digital é extremamente pobre na frente da galera da indústria. Se você pensar, por exemplo, a Gerdau faturou 70 bilhões, a Magalu faturou 70 bilhões. Quem do digital que chega perto de fazer essa grana não tem absolutamente ninguém. Mas todos vivem bem, obviamente. Mas perto da galera da indústria, a galera do digital não calça nem a chuteira, para ser sincero. Então, e você provavelmente não sabe nem quem é o CEO da Gerdau ou quem é o CEO da Magalu, por exemplo. Cafezinho aqui. Mas, como eu falei, muito provavelmente o seu negócio não vai chegar nessa magnitude de tamanho. E no digital, você pode facilmente começar a faturar muito mais se você aumentar a sua presença no digital. Você pode facilmente encher sua agenda de consultas se você aumentar a sua presença no digital. Você pode criar novas estruturas e novos caminhos que eles vendem e geram receitas, demandando um trabalho, vamos dizer, quase que único, como por exemplo, um curso. O curso basicamente você vai fazer muita força para gravar ele, porque você vai ter que estudar, elaborar o conteúdo, fazer uma diagramação de aulas, tem que fazer tudo isso, mas depois o curso basicamente está gravado. O que você vai fazer é um processo de melhoria. Então você vai regravar uma aula porque você agora sabe mais e quer atualizar o conteúdo daquela aula. Você vai talvez gravar uma nova aula, mudar um pouco a estrutura do curso, entregar mais material de texto, entregar um e-book novo. Basicamente você vai fazer pequenos ajustes ali, não vai ter mais aquela grande movimentação, a não ser que você queira regravar todo o curso de novo. E esse curso ele vai se vendendo ao longo do tempo. Então se você tiver, por exemplo, uma mentalidade um pouco mais saudável de não querer fazer R$1 milhão em 7 dias, que isso é uma coisa para quem vive do digital especificamente, né? Se você não tiver essa mentalidade, mas, eu tenho meu negócio físico aqui, ele funciona. Um exemplo, o cara tem uma padaria e ele sustenta a família dele com uma padaria que é 100% factível, 100% possível. Inclusive, a galera hoje não tem noção, mas padaria tende a faturar bem e dar lucro, apesar do árduo trabalho que ela dá, né? Então, muita gente ganha uma boa grana tendo uma padaria, por exemplo. E aí ele resolve, então, vou continuar com minha padaria, mas vou colocar mais digital, vou botar mais minha cara, postar alguns produtos, fazer algumas ofertas para quem veio do Instagram, criar uma estrutura diferente, um caminho novo. E aí ele decide fazer um curso online para ensinar panificação do zero, para você fazer pão aí na sua casa. E aí se tem a impressão de que eu ensinar sobre panificação vai tirar os clientes de mim, mas não é verdade. Porque a grande maioria vai perceber o quão complexo é e vai valorizar ainda mais seu trabalho, porque ele começa a entender que você de fato entende daquilo que você faz. Entendendo daquilo que você faz, você de fato vai ofertar um produto com cada vez mais qualidade para eles. Então eles vão sempre preferir comprar onde? Lá na sua padaria. Então esse movimento que acontece é muito interessante. E também tem outra coisa, porque muita gente que quer comprar para ter um prazer de um dia ou outro fazer um pão ali para o marido, fazer um pão ali para os filhos e tudo mais, mas ela não quer o desgaste de todos os dias ter que fazer o próprio pão, todos os dias sujar a própria louça, todos os dias ter que esperar um tempo de fermentação, ter que fazer todo o processo.
ela não quer isso. Ela quer um dia ou outro fazer aquele pão mais gostoso, mais recheado ali para a família. E ela compra o seu curso justamente para ter essa experiência de aprender a fazer a panificação. Mas no dia a dia ela vai continuar comprando de você. Por quê? Porque se você vender uma receita que de fato é boa, uma receita que de fato funciona, ela vai saber que você implementa essa receita na sua própria padaria. Então ela vai entender que você aplica aquela receita na sua padaria e vai querer comprar pão aonde? Na sua padaria, meu amigo. E vai ter também aquela pequena parcela de pessoas que de fato quer começar um empreendimento de panificação e vai aprender panificação com você. Mas provavelmente ela vai ter que ter um grau de estudo ou de, enfim, de perspectiva muito mais profundo e ela vai só dar o início com você e depois você pode ofertar curso ou mentoria para ela para ensinar sobre panificação de uma forma mais profunda. E aí você criou uma nova fonte de renda, um novo caminho a ser percorrido que pode lhe gerar ali, vamos supor, num cenário extremamente conservador, 4, 5 mil reais por mês, que não é difícil em um curso no digital. Se você tiver paciência e trabalhando ele ao longo do tempo, você consegue chegar nesses números por mês, tá bom? Então, 4, 5 mil reais por mês. Ah, é o que vai me deixar muito rico, milionário? Provavelmente não. Mas concorda comigo que 5 mil reais são 60 mil reais por ano de um trabalho que você basicamente só continuou alimentando. E esses 60 mil reais por ano, você pode dar um novo destino para ele, pode fazer alguma outra coisa. Então, essa mentalidade de sempre ser megalomaníaco, talvez não seja a melhor mentalidade do mundo, e isso é um universo restrito para poucas pessoas. Mas é muito pouco falado isso. Poucas pessoas vão querer ser megalomaníacas ao ponto de chegar nesses múltiplos de milhões, que é totalmente ilícito se você não fizer nada errado. Mas poucas pessoas têm essa mentalidade. Por quê? Porque exige um preço muito alto. A grande maioria das pessoas que a gente conhece são pessoas comuns, são pessoas normais. E provavelmente você também só quer ser uma pessoa normal. Você só quer ser a pessoa que, pô, vivo bem, tenho tempo para minha família, tenho tempo para os meus filhos, tenho tempo para minha esposa, vou ali, consigo, enfim, fazer uma viagem para a praia ali quando eu quero, quando eu tô afim, consigo ter os meninos que eu quero ter 5, 6 meninos, consigo ter, vou passar por uns desafios na vida, mas consigo comprar minha casa própria. Muito provavelmente você é esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eu também sou esse tipo de pessoa. Então, o digital é uma boa opção para você ter um algo a mais. Um novo caminho a se pensar, ao invés de ir e ficar consumindo essas coisas megalomaníacas. Então, talvez você precise consumir um pouco mais de coisas pé no chão. E quem sabe, você ao longo do tempo não se torne esse cara que vai ter grandes conquistas. Isso é possível, mas para ser esse cara, você primeiro tem que ter trilhado um caminho, talvez da normalidade ali. Ganhar seus 5, depois ganhar seus 10, depois ganhar seus 15. E ter uma cabeça muito mais saudável e muito mais pé no chão. E de entender que essa é uma via, que ela é uma escolha de alguns poucos. E não de todos. E não necessariamente isso é aplicado na sua vida real. Por isso, muito cuidado com as ideias que você ouve por aí, com o que você está consumindo por aí, para que isso não acabe lhe colocando num caminho que não tem nada a ver com o caminho que você quer seguir. Valeu e até o próximo vídeo!